O que nós vimos nas últimas aulas, em exercícios em, em listas? O impulso e a quantidade de movimento. O impulso, que é a ação da força no objeto. Então, quanto mais tempo uma força age, mais impulso ela gera. E quanto maior a força, maior o impulso. Só pensar em alguém balançando alguém em um balanço. Então, quanto mais força você faz, mais alta a pessoa vai ir, né? Ela vai ganhar mais velocidade, vai ter maior variação da quantidade de movimento. E por mais tempo que você segure lá o suportezinho do balanço para empurrar a pessoa, mais alta ela também vai. Então, são duas propriedades ali que diretamente proporcionais ao impulso. Quanto maior a força, maior o impulso. Quanto maior o tempo, maior o impulso. E eu falei para vocês, além do impulso e quantidade de movimento, da conservação da quantidade de movimento. Lá no comecinho, a gente não viu essa parte aqui ainda, tá? Mais ou menos. Eu defini quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. Falei que era importante porque ela se conservava de uma maneira análoga à energia. E é isso que vocês vão ver na aula de hoje, tá? A quantidade de movimento se conserva do mesmo jeito que a energia se conserva. Calma, professor. Em um sistema isolado. Deixa eu só achar onde eu consigo escrever aqui. Então, isso aqui acontece em um sistema isolado. Então, por que é importante, por que está destacado o sistema? Primeiro, o corpo individualmente ele pode ter uma variação da quantidade de movimento. Igual o corpo lá no nosso sisteminha tinha uma variação da energia. A bolinha tinha potencial e tinha cinética. Ela apertava uma molinha na parede, lá um elástico, e o sistema passava a ter potencial elástica. Então isso poderia acontecer, tá? Então, em um sistema isolado, você vai ter a conservação da quantidade de movimento. Isso é sempre, tá? E aí, para você vai perguntar, professor, mas o que é um sistema isolado? O sistema isolado é o que não sofre ação de forças externas. Tá, vamos. Se ainda ficou confuso, vamos lá. Imagina, você está jogando uma sinuquinha do sucesso, e aí você joga lá um bolão na outra bola, tá? Enquanto o bolão e a bola colorida que você jogou lá, mirou o bolão, só eles estão interagindo, isso é um sistema isolado. Porque a bolinha vai bater, o bolão, desculpa, vai bater na bola, aí essa bola vai se movimentar e o bolão vai voltar para o outro lado, vai desviar, beleza. Os corpos que interagiram entre si, eles sofreram o resultado dessa interação. O bolão desviou, o bolão parou, o bolão voltou, a bola voou da mesa, sei lá, alguma coisa aconteceu. Quando essa bola que levou a pancada do bolão encontra a beirada da mesa e ela bate na beirada e volta, ela interage com essa beirada e ela percebe essa interação. Só que a beirada, é claro que fisicamente ela percebe essa interação. Só que a beirada ela é mais rígida, ela está presa no chão indiretamente, né? Não está parafusada, mas está presa na estrutura da mesa. Então é como se a beirada fosse uma coisa, um agente externo. A beirada está lá, ela desvia a bola, mas ela não sofre ação de efeito nenhum. Então ali você já passa a não ter mais um sistema isolado. Eu tenho um monte daquelas bolinhas de pingar, que joga, sabe que você joga e fica pingando igual uma loucura? Aqui jogando, jogando, pingando aqui no chão, uma batendo na outra. Quando essa bolinha bate na parede, bate no chão, a gente considera que o sistema já não é mais isolado. Então, normalmente a gente considera um sistema isolado, um sistema em que corpos interagem e essa interação gera efeito nos dois. Tá? O efeito pode ser igual, pode ser diferente, pode ser nada a ver um com o outro, mas você tem que ter um efeito em cada um dos corpos. Se você não tem, é como se você tivesse lá no sistema de energia uma caixinha passando, deslizando a rampinha, e alguém indo lá e segurando essa caixinha. É claro que alguém, a pessoa que segurou a caixinha, ela sentiu uma força na mão, talvez a energia ali um pouquinho, esquentou a mão. Só que quando a gente vai analisar o sistema, a gente só fala que alguém parou a caixa. A gente não se preocupa com os efeitos na pessoa. Aquilo não era um sistema isolado,
e aqui também não será um sistema isolado, tá? Então, de maneira resumida, a única equaçãozinha, para quem gosta das equações aí, é essa aqui, ó. Quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final. Só. Só que isso pro sistema. Então, vamos lá. Quantidade de movimento inicial. E aqui eu tenho a quantidade de movimento final. Beleza? Deixa eu só dar uma esticadinha aqui no negocinho. Ih, pronto. Aqui. Então. Opa, apertei o botão errado. Opa, eu tô apanhando aqui. É isso. Aí você fala, professor, tá, então é basicamente o que a gente fazia com energia? Sim. Só que existe uma diferença, tá? Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, quando você estiver analisando esta quantidade de movimento, se a grandeza é vetorial, você precisa estabelecer o tão famigerado, tão querido, o tão amável referencial. Professor, então para onde que eu vou escolher referencial? Você que escolhe, fião. Você que escolhe. Cortou aqui, foi em cima do colégio, peraí. Referencial. Você pode escolher para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Então, por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui sem números e a gente já vai para os exercícios da apostila. Então, vamos aqui, ó, um exemplo. Então, vamos fazer o chãozinho. Aqui e aqui. Eita, nós. Faço uma bolinha. Aqui. E uma outra bolinha aqui. Elas vão colidir. Tá. E aqui pra cá. Tá. Então vamos lá. Eu vou colocar as massas. Falei que não colocar valor, mas vou colocar o valor aqui. 2 kg. 3 kg. Antes da colisão, uma bolinha está indo na direção da outra. Essa bolinha aqui da esquerda está indo para a direita com uma velocidade de 3 metros por segundo. E aqui essa bolinha está indo para cá com a velocidade de 2 metros por segundo. Tá? Não, eu vou ter que mudar uma das massas aqui, tá, gente? Senão não vai fazer sentido o que eu tô falando. Então, vou mudar essa massa aqui para 2 kg, tá? Vamos pegar um valor aleatório. Não se preocupar muito com isso, não. Tem a colisão. Eu vou falar que essa bolinha roxa fica parada. E essa aqui retorna com uma velocidade de... Pera aí, deixa eu fazer minha conta mental aqui. 1 metro por segundo. Deixa eu pensar aqui, peraí. Tá, eu só vou ter que inverter aqui em cima os valores da velocidade. Porque senão na hora que eu for calcular vai dar um negócio nada a ver. Aí, pronto. Agora sim. Tá, mas esses valores são aleatórios. É só para demonstrar para vocês a questão do referencial. Aqui é antes, aqui é depois. Então vamos lá. Para analisar um sistema desse, eu vou dar até uma puxada aqui nesse negócio que eu escrevi aqui, vetorial. Dar uma diminuída que eu vou fazer aqui. Então... Aqui. Bom, se você tiver um sistema que está tudo se movimentando para o mesmo lado, gente, nem se preocupa com o referencial.
Tá tudo do mesmo lado, tudo vai ser positivo, tudo vai ser negativo, nem esquenta. Aqui vocês estão vendo que tem movimento para os dois lados, para a esquerda, para a direita. Então eu vou escolher um referencial. Que referencial será esse? Para a direita. Então meu referencial estará apontando para a direita. Aí uma coisa que vocês já sabem no referencial, se você estabelecer o referencial para a direita, você não mexe mais. Ele vale para os dois casos, para cima e para baixo. Tá? Bom, eu já passei as velocidades, mas deixa eu mostrar para vocês como, por exemplo, nós adivinharíamos, não, né? Como nós calcularíamos essa velocidade final de 1 metro por segundo, caso nós não soubéssemos. Então, usando aquele sisteminha ali que eu desenhei, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Eu tenho os dois corpos, vou chamar esse corpo de A e esse corpo de B. Então, antes, os dois corpos estão em movimento. Então, eu tenho a quantidade de movimento de A, com a velocidade inicial dele, mais a quantidade de movimento de B, que é igual. Depois da colisão, isso aqui eu vou considerar que eu já tinha passado, que o corpo roxinho parou. Então, o único corpo que está em movimento é o corpo A. Então, massa de A vezes velocidade final de A. Tá vendo que até aqui eu não coloquei sinal de nada, tá? Onde que eu vou encaixar esse sinal? Nas velocidades. Olha só. O corpo A se movimenta para a direita antes. Então, essa velocidade de A é positiva. O corpo B se movimenta para a esquerda, que é contrário ao referencial que eu escolhi. Então, essa velocidade é negativa. Eu vou fazer de conta que esta velocidade aqui eu não sabia. Não sei para que lado que ele foi. Tá, o exercício pergunta para que lado que a bolinha foi, a bolinha A foi depois da colisão. Tá, então eu vou fazer de conta que eu não sei. E quando a gente não sabe, a gente não coloca o sinal. Aí você fala, professor, não coloca o sinal, fica positivo. Quando você não sabe, você deixa o positivo lá. Se a resposta for negativa, a conta vai te devolver. Ó, deu negativo é porque é pro outro lado, viu, amigão? E aí você vai lá e arruma. Então, olha só. Vamos fazer uma substituição aqui. Vou continuar aqui onde está essa flechinha. A massa de A vale 2. A velocidade inicial de A vale 3. Né? Foi isso que eu coloquei? Gente, eu acho que eu troquei as velocidades lá e não mexi na velocidade. Pera aí. Eu falei que ia trocar a velocidade e não mexi na velocidade. Ô, gente, perdão. Tava assim a velocidade, eu apaguei e fiz de novo. Meu tal do orelha é complicado, viu? Aqui é 2 e aqui é 3, tá? Só os valores. Porque senão não vai bater a resposta. Tá? Então, agora sim. Deixa eu arrumar aqui. Perdão pela confusão. Mais a massa de B, eu tô aqui embaixo, ó. A massa de B vale 2 também. A velocidade inicial de B é menos 3. Menos 3. Ela está apontando o contrário ao referencial. Então eu vou vir aqui todo feliz e contente e colocar um menos 3. Isso é igual o corpo A, que tem a massa 2, e uma velocidade final que eu não sei para onde que está. Eu não sei para onde foi. No meu desenho eu já coloquei para vocês que vai dar aquele valor. Por isso que eu estava fazendo a conta ali, falando quanto que tinha que dar a velocidade. Tá? Mas vamos supor que a gente não soubesse disso. E aí eu vou continuar minha conta. 4, 2 vezes 2, 4. Menos, né? Porque mais com menos. Menos 6 igual a 2 vezes velocidade final de A. 4 menos 6 dá menos 2, que é igual a 2 velocidades finais de A. Se você passar dividindo, você descobre que a velocidade final de A dá menos 1 metro por segundo. Aí você fala, professor, fez, trocou e fez errado ainda. Não, fiz certinho agora. Tá? Por quê? O que significa esse sinal negativo? Esse sinal negativo significa que é oposto ao referencial. Então, era isso que estava acontecendo, né? Eu já tinha determinado no começo. Mas se você não sabe o que está acontecendo com o corpo, você vai fazer o quê? Você vai deixar a velocidade lá, ou a massa dele, se você desconhecer, sem mexer com o sinal. E aí a resposta fala, ó,
Deu positivo é no sentido do seu referencial. Deu negativo é contrário ao referencial, tá? Isso pode acontecer tanto em colisões, que é esse aqui exemplo, né? Ou explosões. Como assim? Eu tenho um pedaço, pensa num Kinder Ovo explosivo. Explode o Kinder Ovo, cada pedaço do Kinder Ovo vai para um lado. Antes estava tudo parado. Depois eu tenho os objetos em movimento, mas a quantidade de movimento tem que ser a mesma, tá? Duas pessoas sentadas em cadeiras, essas cadeiras que tem rodinha assim, sabe? De escritório geral. Uma pessoa sentada na frente da outra, as duas em cadeiras de rodinha, sem pôr o pé no chão. As duas estão paradas, uma empurra a outra. As duas se movem em sentidos opostos. Se antes eu tinha quantidade de movimento zero, depois eu tenho que ter a quantidade de movimento total zero. E aí você vai lá e calcula qual que é a velocidade final das duas, aí, ou de uma das duas, se você tiver informação da outra. Tá? Então, o negócio aqui é mais a aplicação. Como calcular, como fazer. Não é o fim do mundo, gente, tá? Não precisa se preocupar. Eu acho que é até mais tranquilo que só a quantidade de movimento e um pulso solto. Isso aqui aparece até mais. E pensando que é conteúdo do primeiro ano, PAS, PSS, PAC, essas coisas cobram bastante. Como é conteúdo exclusivo do primeiro ano, na verdade, assim, ele aparece no primeiro ano, obrigatoriamente, então ele vai ser cobrado de vocês em algum momento. Beleza? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Quer que volte algum pedaço aqui? Quer que deixe um tempinho para copiar? Como está a situação aí? Senão nós vamos para uns exercícios para dar uma fixada na ideia. Então vamos lá. Se precisar voltar, gente, alguém aí que não responde precisar voltar, só dá uma luz aí que eu volto. Ó, esse exercício está na página 58 da apostila de vocês. Os canhões foram armas de fogo muito utilizadas durante as guerras. Ainda são, né? Só que estão em navio, estão em tanque. Existem registros dos usos de canhões a partir de 1305. Com o desenvolvimento bélico, eles foram substituídos por armas mais modernas. Mais ou menos. Mais ou menos. Considere um canhão de massa 400 kg, que está montado sobre rodas destravadas, ou seja, ele pode ir para frente e para trás. Ele realiza um disparo de um projétil. A massa do projétil é 4 kg, que atinge a velocidade final do projétil é 300 metros por segundo. Qual a velocidade final do canhão? Que é a velocidade final de recuo. Porque quando o canhão atira, ele dá uma para trás, né? Ele vai um pouquinho para trás. Então ele quer saber isso. Depois de um tempo, vocês vão jogar direto na equação e vão ser felizes e vão resolver. Aqui eu vou fazer o esqueminha, né? Porque é o nosso primeiro exercício. Então temos o chãozinho. Chãozinho. Vou desenhar um canhão aqui. Vou tentar desenhar um canhão. Um canhão amarelo. Então, canhãozinho. Espera aí. Aqui. É a rodinha do canhão. E dentro do canhão tem uma bala. Tem um projétil. Normalmente, isso aqui tá como no começo, né? Antes. Isso aqui tá tudo parado. Então, quando você atira, a bala vai para um lado, o canhão vai para o outro. Então, a balinha vai para cá, o projétil, né? Se move para um lado. Ele fala a velocidade final do projétil, que é 300 metros por segundo. E o canhão dá uma recuada aqui para trás. Com uma velocidade que eu não conheço. Velocidade final do canhão. Então, isso aqui é depois. Tá? Eu não sei a velocidade final do canhão. Então, eu quero descobrir. De novo, eu tenho movimentos para os dois lados, né? Igual o caso que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, eu vou estabelecer um referencial, por exemplo, para a direita.
para cá é positivo. Professor, se eu fizer para a esquerda dá do mesmo jeito? Dá do mesmo jeito. Tá? Então vamos lá. Quantidade de movimento inicial do sistema é igual a quantidade de movimento final. Antes não tem nada em movimento, então não tem quantidade de movimento. Depois, os dois corpos estão em movimento. Então, massa do canhão, velocidade final do canhão, mais massa do projétil, velocidade final do projétil. Segundo o meu referencial, o projétil tem velocidade positiva e o canhão negativa. Tá vendo? Ele é contrário. Só que eu não sei o valor dessa velocidade. Então eu não vou colocar o sinal. A gente só coloca o sinal em coisas que a gente tem o valor. Então vamos lá, vamos continuar aqui. 0 igual. A massa do canhão vale 400. A velocidade final do canhão nós não sabemos. Mais a massa do projétil vale 4 e a velocidade vale 300. Passa para o lado de cá. Menos 1.200 igual a 400 velocidades finais do canhão. Vou dar aquela simplificada marota. Então a velocidade final do canhão, você vai passar dividindo ali, vai dar menos 3 metros por segundo. E aí, como era esperado, tá, a velocidade do canhão deu negativa porque é contrário ao meu referencial. Ela é contrária, né? Ao meu referencial. Então, cadê? Contrária ao referencial. E aí você pode olhar e falar assim, pô, professor, mas precisava fazer conta mesmo, ó? Porque o canhão tem a massa 400, o projétil tem a massa 4, 100 vezes menor. Então quem tem a massa 100 vezes menor vai ganhar a velocidade 100 vezes maior, que é o que aconteceu. O projétil está a 300 e o canhão está a 3. Ótimo. Se você percebeu isso aí, ou agora percebeu depois que eu falei, né? E entendeu, você pode usar isso sim. Principalmente quando é explosão. Quando tem, tudo está parado antes, depois eles se afastam. Mas desde que tenha 2 corpos apenas. Se tiver 3, aí já não fica legal. Tá? Então, a velocidade final é inversamente proporcional à massa. E isso é um tema importante porque você corta um tempo legal para fazer alguns exercícios. Tá? Pô, professor, mas não me sinto confortável, prefiro fazer a conta. Então faz, seja feliz. Tá? A conta está aí para ser feita. Pessoal, chamadinha liberada. Vou fazer mais um exercício aqui. Vou pegar um de colisão, tá? Deixa eu ver onde que tá um de colisão. Tá. Então deixa eu puxar ele pra cá. O que aconteceu, jovem? O nome de Jesus. Você estou com exercício? Ixi, o que eu fiz aqui? Peraí que deu ruim. Fui olhar pro lado, apertei o botão errado. Ah, agora entendi que você mandou um negócio, nome errado ali. Vamos lá, o exercício 4. Duas esferas A e B movem-se em sentidos opostos, sob uma superfície horizontal sem atrito. A esfera A move-se para a direita com uma velocidade de 8 metros por segundo. E a esfera B move-se para a esquerda com uma velocidade de 4 metros por segundo. Após o choque, a esfera A passa a se movimentar para a esquerda. Então, depois do choque, vou fazer aqui rapidinho, para não atrapalhar muito o intervalo de vocês. Cadê? Essa esfera A, ela passa a se movimentar agora para a esquerda, com uma velocidade de 2,34. Sabendo que as massas são 5 kg e 8, qual que é a velocidade B, da esfera B? Eu nem sei o que acontece com ela aqui, ó. Para que lado que ela vai. Então esse exercício aqui é legal porque ele vai no meio que no escuro.
Então, tem movimento para os dois lados. Vou estabelecer um referencial, tá? Não vou ficar complicando, vou fazer um referencial para a direita mesmo. Então, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Antes, ambos os corpos se movimentam. Então, tem massa de A, velocidade inicial de A, mais massa de B, velocidade inicial de B, que é igual. Depois da colisão, eu sei que os dois se movimentam, porque o A está aqui e o B ele quer saber a velocidade final. Então, eu tenho massa de A, V' de A, que está chamando as velocidades finais com V', né? Mais massa de B, V' de B. As velocidades da esfera B no primeiro momento. O referencial já tinha até estabelecido aqui, ó. É negativa, a velocidade da esfera B, porque é contrária ao referencial, da A é positiva. Depois da colisão, a da A passa a ser negativa e da B eu não sei. Se eu não sei, eu não mexo no sinal. Então vamos lá. Massa de A, 5. Velocidade inicial de A, 8. Mais massa de B, 8. Velocidade inicial de B, 4, só que negativo. Então, vezes menos 4. Depois da colisão, massa de A massa não muda, continua sendo 5. Velocidade final de A, agora ela é negativa. Esqueci de pôr o sinal. Menos 2,34. Mais a massa de B, que vale 8, vezes a velocidade linha de B, que é a velocidade final. Então, olha só. 5 vezes 8, 40. Mais com menos, menos, né? 8 vezes 4, 32, que é igual. 5, peraí que apareceu o aviso aqui. Gente, é só terminar esse exercício e eu já libero vocês, peraí. Tá? Menos, cadê a calculadora? 5 vezes 2,34. Tá? Isso aqui dá menos 11,7, né? Porque tem um sinal negativo. Mais 8 velocidades linhas de B. Ó, aqui eu tenho 40 menos 32, 8. Vou passar esse 11 para lá somando, vai ficar 19,7 igual a 8 velocidades linhas de B. Então a velocidade de linha de B é 19,7 dividido por 8. Então, igual mais 8. Peraí, dividido por 8. 2,46 aproximadamente metros por segundo. Esse é o valor da velocidade final. Percebam que a velocidade deu positiva. Então, se essa velocidade aqui deu positiva, essa bolinha está indo para o sentido do nosso referencial, que é para a direita. Tá? Então, eu determinei a velocidade final após a colisão, analisando pela conservação da quantidade de movimento. Beleza, gente? É isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Eu vou usar os outros exercícios, tem mais 4 exercícios aqui, 5 que eu tinha separado. Vou gravar já para postar para vocês da sala da manhã, na sequência aqui. E qualquer dúvida, gente, me procura, beleza? Ou o conteúdo tá para trás aí, tô vendo o conteúdo lá de trás, professor. Fique à vontade, tá? Então, boas aulas para vocês aí, gente. Bom dia. Ânimo que tá acabando o ano. Ainda tem 2 meses ainda para, né, de felicidades. Então, galera, falou, até mais. Nos vemos semana que vem. Ao vivo, né?